Olá, eu sou a Neila do blog Manu e Manias Crochê e hoje eu estou na Círculo na TV para te ensinar um tapete maravilhoso, todo feito em barroco natural, com um tamanho super bom e além disso, muito econômico e fácil de fazer. Gostaram? Vem que eu te ensino! Então, para a nossa aula, nós vamos utilizar um novelo de barroco natural número 6. Vai sobrar, tá, gente? A gente não vai utilizar o novelo inteiro. E uma agulha de crochê número 4. Então, vamos iniciar dando essa voltinha aqui na agulha, puxando o ponto. Aqui nós já temos a primeira correntinha. E a gente vai trabalhar agora um cordão com 48 correntes. Desse jeito, ó. Agora eu vou contar 1, 2, 3, laço agulha e na quarta correntinha eu faço um ponto alto. Vou para a correntinha seguinte, faço mais um e assim eu vou trabalhando para cada correntinha um ponto alto. Essa que a gente fez a volta aqui também conta como um ponto alto. Então, quando eu chegar lá no final, eu terei que ter 46 pontos altos. Então, cheguei aqui no final, fiz os 46 pontos altos. Dentro desse que eu trabalhei o último ponto, eu vou trabalhar mais 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É importante que vocês deixem esse fio aqui, ó, puxadinho para que não fique muito buraco aqui no fundo, ó. Agora eu vou trabalhar já o meu primeiro ponto de volta, porque eu vou voltar trabalhando também os 46 pontos. Então, esse que eu trabalhei aqui dentro já é o primeiro. Agora, a gente vai trabalhando em cada pontinho aqui, em cada correntinha um ponto, como a gente fez aqui nessa outra parte, né? Aqui, então, pessoal, vim trabalhando os pontos, fiz os 45 e o último eu faço aqui bem no cantinho onde eu comecei, tá? Então, fiz os 46. Laço agulha, aqui dentro desse mesmo espaço, eu vou trabalhar aqueles 6 pontos de aumento. Ó, 2, 3, 4, 5 e 6, fica bem apertadinho, tá? Agora venho aqui onde eu iniciei e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar uma nova carreira, subindo com 2 correntes, laço agulha e aqui eu já vou trabalhando o primeiro ponto, né? Aliás, o segundo, porque as 2 correntes já são o primeiro ponto. E aqui eu sigo trabalhando ponto sobre ponto, até chegar lá onde eu comecei aqueles pontos que eu fiz os aumentos aqui. Até chegarmos lá, eu vou ter os mesmos 46 pontos altos. Então, vamos trabalhar, que eu já volto para mostrar os aumentos novamente. Aqui, então, fiz os 46 pontos e agora a gente vai começar trabalhando os aumentos. Eu vou trabalhar dentro de cada ponto de base 2 pontos altos. Um seria o ponto normal e o outro é o aumento. Eu vou trabalhar desse jeito 6 vezes, então nós teremos 6 aumentos. Ó. Então, 2, 3, 4, 5 e 6.
Então, aqui nós já temos os aumentos que trabalhamos sobre aqueles 6 pontos que a gente trabalhou aqui nessa volta. Agora eu volto trabalhando um ponto para cada ponto de base. Então, cheguei aqui, trabalhei os 46 e novamente eu estou aqui, então, no local onde eu devo fazer os aumentos. Então, trabalho 2 pontos dentro de cada ponto de base por 6 vezes. 3, 4, 5 e 6. Prendendo aqui com um ponto baixíssimo, tá? Novamente eu subo com 2 correntes e vou iniciando a minha terceira carreira, trabalhando a lateral do mesmo jeito que nós já estamos trabalhando nas carreiras anteriores, ponto sobre ponto, ó, até chegarmos lá onde iremos iniciar os aumentos novamente. Então, vamos trabalhando, que eu já volto para mostrar os aumentos para vocês. Aqui, gente, trabalhei a lateral e aqui agora eu vou trabalhar 47 pontos e não 46. Porque como a gente vai fazendo os aumentos, a gente vai tendo um aumento de pontos na lateral também. Então, trabalhei os 47, cheguei aqui nós temos aquele primeiro aumento que a gente fez, aqueles 2 juntos no mesmo espaço. Trabalhei normalmente o primeiro, no segundo eu faço o aumento. Ó, trabalhando 2 no mesmo lugar. O próximo eu trabalho sozinho. O seguinte, 2 no mesmo espaço. O próximo sozinho. O seguinte, 2 no mesmo lugar. Nós sempre teremos 6 aumentos, tá, gente? Em cada carreira. Então, aqui nós temos que controlar quantas vezes a gente vai fazer esse aumento. Então, aqui nós temos 1, 2, 3. Agora o quarto. Um sozinho, o quinto, um sozinho também, e aqui é o sexto. Ó, e fica assim, desse jeito, ó, fica um... Esse, na verdade, é o oval padrão, é como se a gente seguisse uma receita de pão de ló, que a gente tem uma base para vários trabalhos. Então, esse jeito de fazer os aumentos, para mim, pelo menos, é o meu padrão. Então, agora vamos voltando, trabalhando os 47 pontos também. E lá na outra lateral a gente vai repetir o que eu acabei de fazer aqui. Então, trabalhei os 47 pontos altos na lateral, cheguei novamente aqui como eu fiz lá do outro lado, ou seja, chegamos aqui no momento de fazer os 2 pontos no mesmo lugar, que é o aumento, um sozinho, dois no mesmo lugar, um sozinho, dois no mesmo lugar, um sozinho, dois, vamos ver quantos falta, vamos ver. Então, trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, um sozinho,
os dois no mesmo espaço e assim nós completamos a carreira, tá? Então agora a gente vai voltar trabalhando novamente aqui na lateral. Então eu vim trabalhando a lateral até chegar novamente aqui no primeiro aumento. Vamos usar como base sempre esse primeiro aumento, tá, gente? Então eu trabalho pontos altos até trabalhar o primeiro ponto dos dois que a gente fez o aumento. E no ponto, o segundo ponto aqui que a gente aumentou, aqui que eu vou começar os aumentos dessa carreira. Ó. Então faço um aumento e agora a gente vai a cada carreira aumentar o espaço entre os aumentos. Antes nós tínhamos apenas um ponto entre os aumentos, né? Agora a gente vai fazer 2. E aí, ó, vai cair o aumento de novo em cima desse segundo ponto aqui dos dois que a gente trabalhou. Ó, então, o aumento, trabalho os dois sozinhos, o aumento, e assim por 6 vezes. Eu tenho sempre que ter os 6 aumentos. Então, aqui trabalhei os 6 aumentos, ó, e sempre o último aumento ele é feito em cima do último da carreira anterior, ó, gente. Aqui nós temos os dois que a gente aumentou, o último aumento é sempre feito aqui nesse último. Agora a gente volta trabalhando ponto sobre ponto, até chegarmos aqui, onde eu começarei fazendo os aumentos desse lado também. Então, aqui faço 2 no mesmo espaço, 2 sozinhos, 2 no mesmo espaço, até encerrar a carreira. Gente, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, como a gente, né, eu vim explicando para vocês. Daquela mesma forma, encerrei a carreira. Agora a gente vai trabalhar um pontinho fantasia que é para dar um up no nosso tapete, tá? Mesmo sendo uma coisa simples, fácil de fazer, é bom dar um detalhe a mais na peça, acho que valoriza bastante, né? O que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou demarcar, gente, aqui onde nós temos os aumentos, ó. Onde começa o aumento dos dois lados, eu vou colocar um marcador, tá? E vou deixar aqui para depois eu explicar para vocês o porquê desse marcador. Então, aqui eu encerrei a carreira, né? Lembram que a gente sempre fechava com um ponto baixíssimo, ó. Fechei a carreira, eu venho para cá, para o próximo ponto, faço um baixíssimo. Vou para o ponto seguinte e aqui eu vou subir com 1, 2, 3, 4, 5. 3 que é a altura de um ponto alto e 2 de espaço. Laço a agulha, no mesmo lugar faço mais um ponto alto, assim nós teremos um ponto V. 1, 2 correntinhas. Pulo 2 de base, no próximo eu faço um ponto baixíssimo, 3 correntinhas e aqui eu prendo no mesmo lugar, é uma espécie de picô, ó. 2 correntinhas, laço a agulha, pulo 2, novamente o ponto V, que é o ponto alto, 2 correntinhas e o ponto alto no mesmo lugar, ó. Fica assim. 2 correntes, 2, no terceiro eu venho com um baixíssimo, faço o picôzinho, 2 correntes, vou para o próximo pulando 2 e assim eu vou seguindo, tá? Ó. Então eu vou trabalhar até chegar aqui no final, que aqui eu já fiz uma parte que eu vou explicar para vocês o que vai mudar nessas marcações que eu fiz, tá, gente? Gente, então vim trabalhando até chegar aqui no marcador. Eu demarquei simplesmente para poder me situar aqui no trabalho, mas se vocês não querem, não tem problema. É simplesmente porque nessa parte arredondada aqui onde a gente fez os aumentos, eu vou pular um ponto apenas aqui entre o ponto V e o picô, porque se a gente não fizer isso, a gente vai ter o trabalho repuxado. Isso é uma característica de tapetes ovais. Tem que adaptar sempre nas voltas para ficar bom o caimento. Então aqui eu fiz o pontinho V, né? Vou pular 2 normalmente, então faço as 2 correntinhas, pulo 2. Venho aqui para logo em seguida aqui da marcação,
e faço ponto V, tá? Ó. A partir daqui, eu faço as 2 correntes, mas eu pulo apenas um pontinho e não 2 para fazermos o picô. Ó. Pulo um, né? Ó. Faço igual, não muda nada, o que vai mudar apenas é que eu vou pular apenas um. Pulo um, faço V. Duas correntes. Faço ponto V. Duas correntes, pulo um, faço. Ó. Então vai ficando igual, só que a gente vai ter eles um pouquinho mais próximos, né, gente? Que é pra gente poder ter um caimento melhor depois quando a gente for fazer a próxima carreira, que eu já explico em seguida. Então, um, e assim eu vou fazendo, até chegar lá no outro marcador. Pessoal, então aqui eu fiz o último ponto V, pulando apenas um ponto. Nós teremos o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos Vs pulando um ponto. Aqui então já volto a pular 2, porque aqui eu já tenho a marcação aqui do outro lado. Pulo 2, faço aqui o meu picô, dá até para remover já o marcador. E aqui então eu já estou onde eu comecei aqui, ó, gente. Então, bem certinho, pulando os dois, eu venho aqui na terceira correntinha e eu vou prender. Ah, tem que fazer as 2 correntes, né, gente? Estava me esquecendo já. 1, 2. Pronto, fechei aqui, tá? Ó. Gente, dessa forma, como é que a gente ficou aqui então? Aqui dentro dos marcadores, na volta, eu tenho 5 pontos Vs que eu fiz pulando um ponto. Nas laterais deu 8 e aqui do outro lado deu 5 também. Então, feito isso, vamos iniciar a próxima carreira, que continua o ponto fantasia. Então, aqui onde eu finalizei a carreira, tá, gente? Eu venho aqui para dentro do espaço do V, faço um ponto baixo. Estico o fio, laço a agulha, puxo uma vez, puxo mais uma. Nós temos aqui os pontos puff. 1, 2 correntinhas, laço a agulha no mesmo lugar. Puxo uma, puxo 2, puxo 3, puxo ponto e fecho. 1, 2 correntinhas. Laço a agulha, puxo um, aqui eu tenho uma emenda, mas não tem problema. Puxo 2, puxo 3. Passo o fio, não tudo de uma vez, né? Deixo e faço o pontinho. Aqui a gente tem, então, gente, um ponto puff triplo. Uma correntinha. Passo para o próximo ponto V. Laço a agulha, puxo 1, puxo 2 e puxo 3. Puxo e fecho o ponto. 1, 2 correntinhas de espaço. Novamente, puxo 1, puxo 2 e puxo 3 laçadas. Puxo e fecho o ponto. 2 correntinhas. Laço novamente, 1, 2 e 3. E puxo o ponto. Uma corrente, vou para a próxima. Então, a gente vai fazer isso em toda a volta. Essa carreira não muda nada, a gente vai trabalhar ela igual do começo ao fim. Ó, pessoal, que legal que tá ficando. Então, encerrei a carreira, então, com os pontos puff, tá? Agora, vamos iniciar, então, a próxima carreira. Então, finalizando a carreira aqui, ó, vamos iniciar a próxima. Eu subo aqui com 3 correntes, mais uma que é o espaço. Laço a agulha, vou no topo do próximo puff e faço um ponto alto. Uma corrente. Vou no topo do próximo, mais um ponto alto. Uma corrente. No topo do próximo, mais um ponto alto. Uma corrente, assim vai, ó, gente.
Ó. Uma corrente de espaço e um ponto alto. Vamos fazendo dessa forma. Ó. Ó, desse jeito. Até chegarmos aqui onde eu vou voltar para explicar para vocês, porque aqui a gente vai fazer duas correntes e não uma apenas. Gente, então aqui eu concluí a carreira de pontos altos e agora anotem aí como é que ficou a distribuição da quantidade de bloquinhos com uma corrente e com duas. Então aqui na lateral nós temos de um lado 25 bloquinhos com uma corrente. Aqui, ó, de onde nós começamos, gente, deu 24. Aí comecei a trabalhar duas correntes. Então, temos 14 bloquinhos com duas correntes. Vim pela outra lateral com mais 25. Trabalhei as 14 desse lado e aqui trabalhei mais uma que fechou, então, as 25. Então, se preferirem, ó, eu comecei a trabalhar duas, aqui nós temos as 5 florzinhas que a gente trabalhou naquele processo de pular um apenas aqui, ó. Eu comecei aqui, ó, na pétala aqui, a primeira pétalazinha aqui no primeiro puff, ó, 2, 2, 2, 2, 2, até aqui a última, ó. E dá bem certinho, então 25 de cada lado e 14 espaço nas pontas. Aqui, então, de onde fechamos, subimos com duas correntes, dentro desse espaço aqui de uma corrente, um ponto alto. Sobre o ponto alto, mais um ponto alto. No espaço, um ponto alto. Sobre o ponto, mais um ponto. Essa próxima carreira é toda assim. Ponto sobre ponto, no espaço, mais um ponto. Quando eu chegar aqui onde temos duas correntes, são 2 pontos altos, um ponto alto. 2 no espaço de correntes e 1 sobre o ponto. Então, toda desse jeito. Então, vamos fazer essa carreira que eu já volto. Pessoal, aqui então onde eu finalizei a primeira carreira de pontos altos, né, daquele jeito que eu expliquei para vocês, eu fechei aqui no início com um ponto baixíssimo, subi com duas correntes e vou trabalhando ponto sobre ponto, tá? Estamos trabalhando a lateral, então aqui a gente ainda não tem aumentos. Então aqui, pessoal, de onde eu comecei, tá? Aqui, ó, até chegar aqui onde eu vou começar os aumentos, eu tenho 49 pontos altos. Aqui eu fiz algumas demarcações para explicar para vocês. Vamos ajeitar desse jeito aqui, ó. Aqui eu demarquei exatamente onde eu comecei a fazer aqueles 2 pontos altos aqui, ó, as duas correntinhas, né? E aqui também aonde eu terminei. Dentro desse espaço aqui, eu tenho 42 pontos altos. E aqui eu vou distribuir 6 aumentos. Então, o que que eu vou fazer? Então, trabalhei os pontos. Aqui nesse primeiro espaço aqui, ó, eu vou trabalhar 2 pontos no mesmo lugar. Já temos um aumento. Trabalho sozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó. No 8º ponto, aqui eu tenho a marcação, eu faço mais um aumento. Ó, 2 no mesmo lugar. Vou trabalhando aqui, mais 7 no 8º, mais um aumento, mais 7 no 8º, mais um aumento, mais 7 aqui no último, eu faço mais um aumento. Então, vamos fazer essa sequência de aumentos. Ó, gente, então eu fiz aqui os 6 aumentos, cheguei aqui do outro lado onde nós tínhamos feito a marcação. Agora eu venho trabalhando ponto alto sobre ponto alto aqui na lateral,
e eu terei aqui 51 pontos altos. E em seguida, aqui tem a marcação de novo, já na marcação eu começo então a fazer o primeiro aumento, depois trabalho 7 mais um aumento no oitavo, trabalho 7 mais um aumento no oitavo. Quando eu chegar no final aqui, eu faço o aumento e vou sobrar 2 pontos sozinhos, fechando assim 49 que eu já tinha trabalhado, mais 2, 51. Então, vamos concluir essa carreira também. Gente, então aqui concluí a segunda carreira em pontos altos, vejam que tá ficando lindo. Esse detalhe aqui do ponto ficou maravilhoso. Bom, vamos lá. Somando todos os pontos aqui, 51 nas laterais, nas duas, né? 47 na parte arredondada dos dois lados, nós temos um total de 196 pontos ao final dessa segunda carreira de pontos altos. Agora, eu já iniciei a terceira carreira, gente, que é a mesma coisa do que eu fiz na parte de baixo, aqui nessa parte reta é apenas ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui onde nós começamos os aumentos. Gente, então aqui, ó, eu vou simplesmente fazer o aumento dentro do aumento da carreira anterior, ó. Aqui nós temos o aumento de baixo, eu faço o aumento aqui dentro. Na verdade, seria o segundo, é aumento sobre aumento, porque esse primeiro eu já faria ele normalmente, né? Esse segundo é o aumento. Então, aqui eu faço o aumento em cima do aumento. Trabalho aqui os pontinhos normais entre os aumentos, que vai dar aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque a cada carreira a gente vai aumentando um ponto aqui de intervalo entre os aumentos. Novamente eu faço o aumento. Então, gente, como eu sempre falo, crochê é matemática também. Eu sempre falo, cito a quantidade de pontos em todos os meus trabalhos, porque se você não cuidar essa parte de fazer exatamente esse cálculo das laterais, tendo a mesma quantidade de pontos, não dá certo, quer dizer, até pode dar certo, mas não vai ficar um trabalho de qualidade. Então, atentem sempre para esses detalhes de fazer uma coisa bem feita, bem calculada, que com certeza não tem erro. Então, aqui vocês vão continuar trabalhando ponto sobre ponto, vão ser 6 aumentos também. Na lateral, trabalhem ponto sobre ponto. Chegando aqui na outra volta, também é aumento sobre aumento. Gente, além dessa carreira que a gente está fazendo agora, que é a terceira em pontos altos, nós faremos mais uma do mesmo jeito, aumentando aqui também da mesma maneira. Aqui nós teremos um intervalo de um aumento e outro de 9 pontos e assim vai indo. Então, a gente vai trabalhar um total de 4 carreiras aqui de pontos altos. Então, vamos concluir essa que a gente começou, a outra, a próxima, né, que vai fechar 4. Depois eu volto porque a gente vai repetir esse ponto fantasia. Gente, então aqui eu finalizei as 4 carreiras em pontos altos e agora a gente vai repetir, então, a primeira carreira do ponto fantasia, então, que são os pontinhos V's e os picôs. Então, aqui, ó, eu já dei andamento aqui, comecei para mostrar para vocês. Então, a gente faz o ponto V, pula 2 de base, um ponto baixíssimo, né, com 2 correntinhas, agora faz mais 3, volta aqui no mesmo pontinho, puxa aqui com um ponto baixíssimo, 2 correntes, pula 2 de base, faz o ponto V, como a gente fez lá na outra carreira, tá? É exatamente igual, tá? Então, gente, aqui a gente vai fazer exatamente como a gente vinha fazendo aqui na lateral. Pulando 2 de base, fazendo o picôzinho, pulando mais 2, fazendo o ponto V.
não teremos nenhuma alteração durante toda a carreira, será feita da mesma forma. Bem como essa parte aqui, né? Que aqui até trabalhei já para dar uma adiantada aqui para não ficar muito repetitivo o vídeo, né? Essa carreira então é aquela que a gente faz o pontinho puff, então vamos dar uma recapitulada. Então aqui a gente faz entre um ponto, entre um bloquinho de 3 e outro, apenas uma corrente, pula para o próximo ponto V, puxa 1, puxa 2 e puxa 3, tira aqui, segura na agulha, agora fecha, 2 correntinhas, novamente dentro do mesmo espaço, eu faço mais um. Ó. 2 correntinhas e no mesmo mais um. Também exatamente igual a gente fez na parte de baixo. Aqui é apenas uma repetição, ó, gente. Então, uma corrente, vou para o próximo. Então, aqui até já fiz uma parte para mostrar para vocês, ó. Então, vamos finalizar essas 2 carreiras, que eu já volto, então, para a gente começar esses pontos altos aqui, ó. Gente, então aqui eu já finalizei as carreiras que nós havíamos começado e também já fiz essa carreira de ponto alto com uma corrente, igual a gente fez aqui na parte de baixo. Como não é novidade, né, nós já fizemos essa carreira, eu simplesmente fiz ela do mesmo jeito, apenas mudando a quantidade de bloquinhos da parte de baixo, porque agora a gente tem um trabalho maior. Então, vamos tomar por base aqui em qualquer ponto onde nós temos os aumentos. Ó, aqui eu tenho o primeiro aumento desse lado. Eu vou marcar, tá? Vou fazer uma demarcação e eu terei 29 bloquinhos até o outro lado, aqui, ó, onde eu vou trabalhar um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, como a gente fez aqui na parte de baixo. Aqui nas laterais, de um lado eu tenho 27 espaços com uma corrente, do lado de lá eu tenho 26. Então, não tem problema, um bloquinho apenas de diferença, não tem problema. E desse lado também, então, eu tenho os 29 espaços, então, com 2 correntes. Tá, gente? Então, feito isso, nós vamos novamente fazer aquela carreira de pontos altos, igual a gente fez aqui na parte de baixo, ou seja, onde temos o ponto alto, a gente faz um ponto alto sobre ele. Onde temos 2 correntes de espaço, 2 pontos altos. Onde temos uma corrente apenas, um ponto alto. Então, gente, vamos fazer essa carreira também, que eu já volto para a gente fazer os aumentos, então, da próxima carreira de pontos altos. Gente, então, continuando aqui, agora vai ficando um pouco difícil, porque a peça é grande e a câmera está perto, então a gente vai tendo uma visibilidade um pouco difícil, mas vamos lá. Então, concluída essa carreira de pontos altos, que é a primeira, a gente está de novo naquele esquema de fazer os aumentos aqui. Eu fiz aqui a divisão, tá, gente? Ó, agora anotem aí. Nas laterais eu tenho 54 pontos, nas 2 laterais, e na parte aqui arredondada, nós vamos ter 86 pontos, tá? De cada lado da parte arredondada. Fazendo a medição desse jeito, ó, gente, que é sempre importante, alinhando bem certinho as 2 partes, ó. A gente vai ter certinho aqui tem as marcações, ó, alinhado, para que não tenha, porque a gente tem uma base de onde começar, ó, onde começar a fazer, então, essa divisão de pontos para os aumentos. Feito isso, então, como que a gente vai fazer? Aqui, então, onde eu tenho o meu primeiro marcador, contando desse lado aqui, ó, gente, é onde eu vou fazer meu primeiro aumento. Eu faço um aumento aqui, tá? Que é bem no primeiro dos 86 que fazem a volta, tá? Aqui eu tenho aqueles 54 das laterais. Então, aqui no primeiro dos 86, eu faço um aumento. Trabalho 16 pontos sozinhos, um aumento. 16 sozinhos, um aumento.
chegando até aqui no último marcador, que é o último dos 86 da volta, que eu farei o último aumento. Trabalho normalmente desse lado, sem aumento nenhum. Quando eu começo aqui os 86 da volta aqui do lado oposto, eu faço a mesma coisa. Aumento aqui, conto 16, aumento mais um, e eu vou ter 6 aumentos de cada lado, tá, gente? Gente, então aqui eu fiz a segunda carreira com os aumentos, olha aqui como eu expliquei para vocês antes, né? A cada 16 pontos a gente fazia um aumento, fez um aumento. Iniciando a terceira carreira então, aqui onde eu finalizei, fechei com um ponto baixíssimo, subi 2 correntes, fiz o primeiro ponto alto, o segundo. Aqui eu já estou no primeiro aumento, aqui eu vou fazer o aumento novamente. Aumento sobre aumento, que significa... Aqui nos dois onde eu aumentei na carreira anterior, eu venho na próxima e aumento aqui dentro também. Agora eu venho fazendo os pontos até chegar no próximo aumento. Vamos contar quantos vai dar. 2, 3, ó, então 17 pontos entre um aumento e o próximo aumento. Então aqui, cheguei no aumento de novo, né? Eu faço o aumento aqui dentro de novo. Eu vou fazer isso em todos os 6 aumentos que eu tenho desse lado e do outro lado. Então aqui, desse jeito, a gente vai fazer a terceira carreira. Gente, aqui eu finalizei então a terceira carreira, que nós havíamos começado antes, e já fiz a quarta, porém essa última a gente não faz nenhum aumento, simplesmente trabalhamos ponto sobre ponto. Ó. Aqui, então, onde na terceira carreira eu fiz o aumento, na quarta eu simplesmente vou trabalhando ponto sobre ponto, tá? Dessa forma, então, encerramos as 4 carreiras e vamos iniciar o bico de acabamento. Então, esse nosso bico ele é composto por 3 carreiras. Claro que, gente, eu resolvi fazer esse bico, mas vocês podem fazer qualquer outro, tá? A questão do acabamento de qualquer peça pode ficar a critério de cada pessoa, mas esse bico que eu vou ensinar, eu acho ele lindo. Então aqui onde nós finalizamos a carreira, aqui mesmo eu subo com 3 correntes, que é a altura de um ponto alto, mais 4 correntinhas. No mesmo lugar, eu trabalho mais um ponto alto. Aqui nós temos um ponto V, tá? Um V grande, né? Laço agulha, pulo 1, 2, 3, 4 de base. No quinto, eu faço mais um ponto V. Um ponto alto, 4 correntinhas e um ponto alto. Laço agulha, pulo 1, 2, 3, 4. Ó, um ponto alto, 4 correntinhas e um ponto alto. Viram? Então, vai ficando assim. Nós temos que ter lá no final uma quantidade par de pontos Vs, que é para o nosso bico dar certo. Então, vamos finalizar a carreira. Então, finalizei a carreira de pontos Vs, aqui eu tive um total de 62 pontos Vs. Em 3 ocasiões, gente, eu tive que modificar, ao invés de pular 4, pulei 3 para que desse certo aqui depois, tá? O número par. Então, eu sugiro que vocês façam esses ajustes nas voltas, que daí... O 3 e 4 não vai fazer diferença e vai dar bem certinho aqui, tá, gente? Então, cheguei aqui, eu venho caminhando aqui com um ponto baixo. Subo com mais 2 correntinhas, que já tenho aqui esse ponto baixo com 2 correntes equivalem a um ponto alto. Aqui dentro desse espaço, eu vou trabalhar um total de 7 pontos altos. Então, contando com esse primeiro... 2, 4, 6, mais um. 1, 2, 3 correntinhas. Vou para o próximo ponto V e faço um ponto baixo. 1, 2, 3. Novamente, vou para dentro do próximo ponto V e faço 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. No próximo V, um ponto baixo. Então, essa carreira nós faremos desse jeito. 7 pontos altos dentro de um ponto V, 3 correntinhas, vou no próximo um ponto baixo. Então, vamos finalizar a carreira.
Gente, vamos iniciar também a última carreira do nosso bico, tá? Eu laço a agulha assim 2 vezes, dou essa volta dupla aqui na agulha. E aqui onde eu iniciei a carreira, eu subo aqui no cantinho das correntinhas e tiro uma laçada e deixo uma na agulha. Laço novamente, tiro uma e deixo na agulha. Laço novamente, tiro uma e deixo na agulha. Então aqui eu tenho 3 pontos altos fechados juntos. 1, 2, 3 correntes, laço a agulha, no próximo ponto faço o ponto normal, 1, 2, 3, 4, 5. Venho na segunda correntinha de baixo para cima, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, laço a agulha no mesmo lugar onde eu fiz o ponto alto, eu venho e faço mais um ponto alto, tá? 1, 2, 3. Laço a agulha no próximo ponto, tiro uma laçada e deixo uma na agulha, tiro uma laçada e deixo uma na agulha, tiro a próxima e deixo na agulha. Fecho todos de uma vez, tá? 1, 2 correntes. Nesse pontinho baixo que eu fiz aqui, eu venho aqui, laço ele aqui pela frente, na verdade não é por trás, ó, e faço ponto baixo pego pela frente. 2 correntinhas, laço a agulha, no primeiro ponto do 7, tiro um e deixo na agulha, tiro um, deixo na agulha, tiro mais um, deixo na agulha. Agora eu fecho todos de uma vez. 1, 2, 3 correntes, laço, venho no próximo ponto, faço um ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho na segunda de baixo para cima, fecho com um ponto baixíssimo, uma correntinha no mesmo lugar, um ponto alto. 1, 2, 3, laço a agulha, nos próximos 3 pontos eu fecho junto. Ó, deixo uma meia laçada na agulha e quando eu finalizar os 3 pontos eu tiro todos de uma vez. 1, 2, pego o ponto baixo desse jeito e faço ponto baixo. 2 correntes, ó. Então assim fica o nosso bico de acabamento, gente. Essa então é a última carreira do nosso trabalho. Então vamos lá finalizar a carreira. Eu até dei uma pausa aqui na carreira que eu estava fazendo aqui, a segunda, né? Para voltar e já explicar para vocês a última. Então vamos lá finalizar a terceira e a última, que eu já volto então para mostrar para vocês a nossa peça pronta. Gente, então voltando para mostrar o tapete pronto para vocês, vejam aqui o bico de acabamento, que ficou bem legal esse bico, fácil e bonito. A peça também ficou um show, aquele simples, né, aquele menos que é mais, né, gente? Então fiquei assim muito satisfeita com o resultado desse tapete, que além de fácil, é lindo, né, gente? Ficou com um tamanho muito bom também, anotem aí, 92 centímetros de comprimento por 58 de largura. Um tamanho excelente. Então era isso, encerramos mais essa aula. Não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar. Se você é novo aqui no canal, aqui no cantinho direito, no logo da Círculo, clique e se inscreva. Também comentem, que é muito importante que a gente saiba se vocês estão ou não gostando do nosso conteúdo. Um beijo bem carinhoso para vocês e até a nossa próxima aula.